Eles querem que você tenha todos os seus dados no seu telefone, na palma da sua mão, porque você não sai de casa mais sem ele. Eles querem que você use totalmente apenas o dinheiro digital. Eles querem acabar com o dinheiro físico, que é para eles conseguirem controlar melhor e saber mais sobre o que você compra, o que você faz. Eles querem fazer a biometria e a unificação dos seus documentos, que é para que eles consigam te identificar melhor. E quando eu me refiro a eles, eu falo de uma organização liderada por esse cara que está aí na tela, o Klaus Schwab, que é o Fórum Econômico Mundial. Essa organização, ela possui um grande poder de ditar as diretrizes que o mundo irá tomar nos próximos anos. E entre eles está a criação de mecanismos mais sofisticados de identificação e controle das pessoas e de mecanismos para o controle do seu dinheiro. E aqui no Brasil, recentemente, eles anunciaram a substituição do RG antigo para o novo modelo do RG, da sua carteira de identidade, que na verdade agora não vai mais ter um número RG, vai ter tão somente o seu CPF. Também vai ter uma padronização unificada, independentemente de qual estado você está, e o documento vai ser digital e vai fazer uma nova biometria de todos os emissores que vão fazê-lo. Essa nova carteira de identidade começa a substituir o modelo antigo, primeiramente no estado do Rio Grande do Sul, posteriormente eles vão fazer nos outros estados também. Você ainda não é obrigado a trocar a sua, pode esperar para quando ela vencer, se quiser se adiantar tudo bem, mas não é obrigatório. E a partir de 2032, salvo engano, é que ela passará a ser exigida para todos os brasileiros, sendo inválido o modelo antigo. E essa nova carteira de identidade, ela traz sim várias vantagens, como por exemplo, é mais prático você ter esses documentos no seu celular, é mais fácil você conseguir unificar para identificar também, ter só o CPF, às vezes você muda de estado e lá é um número, aqui é outro novo estado é outro número, e aí você fica com uma certa confusão quanto a isso. Esse tipo de problema irá acabar. E o grande problema é que isso é mais um passo no sentido de controle. É sutil, é verdade, mas é mais um. E as pessoas elas não param para refletir sobre como que, de grão em grão, a galinha enche o bico. As pessoas acham bom ter todos os dados no celular, acham bom conseguir comprar as coisas no supermercado pagando com o rosto ou com a biometria, elas acham interessante que as câmeras tenham reconhecimento facial, porém, poucos realmente refletem sobre como que essas tecnologias podem ser utilizadas para o controle absoluto de você. Evidentemente que hoje isso pode até parecer teoria da conspiração. Agora, as tecnologias, elas já estão aí. As mudanças, ainda que aos poucos, elas também estão sendo implementadas. E para que o Estado consiga utilizar essa tecnologia contra você, uma vez que ela já foi criada e implementada, bom, aí ele não precisa se esforçar muito não, basta ter alguém com vontade lá. A tecnologia está aí. E o maior exemplo disso são as CBDCs, que são as moedas digitais de bancos centrais, que são um novo arranjo financeiro que tem sido implementado mundialmente na intenção de substituir o dinheiro físico. As CBDCs, elas não são a mesma coisa que você ter o dinheiro numa conta num banco no Brasil, por exemplo, porque elas vão ser controladas automaticamente pelo Banco Central. Não tem mais o banco como intermediário, ao menos esse é o projeto inicial, original que eles querem implementar. Todas essas bases de dados de transações são repassadas diretamente para uma instituição estatal, que é o governo. E como se isso não parecesse assustador o suficiente, em alguns países, como no caso da China, protótipos da CBDC colocam medidas coercitivas contra as pessoas. Por exemplo, se você consome algo que eles não gostam, eventualmente, você pode perder um score social. Se você faz alguma propaganda negativa ao governo também. O seu dinheiro, se eles querem estimular o consumo, eles podem colocar
validade, dificultando que você poupe. E, evidentemente, que se eles começarem com todas essas medidas coercitivas desde logo, as pessoas que querem um dinheiro com liberdade, elas não vão adotar a CBDC. Mas se aos poucos eles forem tornando esse sistema tão imerso na sua vida, na hora que eles forem fazer a virada para o autoritarismo, se é que eles vão fazer um dia, certamente alguns estados vão, outros não, mas na hora que rodar essa virada, aí boa parte das pessoas vai ser pega desprevenida e vai ser tarde demais. É uma grande maneira de controlar você. Você sempre precisa ficar atento a isso, por mais que hoje possa parecer conspiratório. Se você falasse há uns anos atrás que teria tecnologia de reconhecimento facial com câmeras nas ruas, a maior parte das pessoas falaria que isso daí seria um futuro distópico. Mas hoje isso já acontece, inclusive, em várias cidades do Brasil. Aliás, há não muitos meses atrás, o Banco Central anunciou que ele pretende implementar no Brasil, depois do Pix e a Drex, que vai ser a nossa CBDC, um sistema de internet banking unificado. A ideia, segundo eles, é que você não precise mais ter no seu celular os aplicativos dos diferentes bancos que você usa. Eles vão fazer um só para a sua comodidade, no qual você consegue acessar todas as suas contas, todos os seus dados. E quem é que vai controlar esse aplicativo? Justamente o Estado, provavelmente o Banco Central. Isso tudo ainda são protótipos, mas mostra como eles estão querendo contra-atacar as criptomoedas e acabar com o dinheiro físico, fazendo um sistema cada vez mais engessado. E aí o que você pode fazer para se proteger dessas mudanças, desse aumento do controle do Estado sobre o seu dinheiro? Bom, uma maneira interessante é você internacionalizar, não deixar todo o seu dinheiro dentro do Brasil, porque aí você concentra no risco de um país que, inclusive, já realizou o confisco antigamente. Se você diversifica, ainda que seja para outros países que tenham CBDCs, infelizmente, hora ou outra isso vai ser impossível de evitar, bom, pelo menos nem todos vão ser tão autoritários. E se você olhar em termos históricos, o Brasil já teve várias convulsões autoritárias, então é mais provável que nós vivamos novamente momentos de escala da coerção estatal sobre as nossas liberdades, do que nós não vivamos. Aliás, na minha opinião, tem hoje já medidas que são extremamente abusivas, principalmente por parte do Poder Judiciário. Mas aí quais são os países, portanto, que você precisa buscar? Se você quer se proteger das CBDCs e desse aumento do Estado sobre os nossos braços. Bom, aí na tela você vê o site Atlantic Council, que é um mapa que mostra a implementação dessas moedas pelo mundo. E aí você vê que em azul, claro, são os países que estão em desenvolvimento, como é o caso aqui do Brasil, do México, dos Estados Unidos, do Canadá. Em roxo, você vê aqueles que ainda estão em fase de pesquisa, como é o caso de quase toda a América Latina. Em rosa, aqueles que já implementaram. Em branco, aqueles que não têm dados. Em vermelho, aqueles que cancelaram. E aí, se você der um zoom aqui na América Latina, você vê que países como a Bolívia pode ser interessante, porque eles não têm nem projeto sobre isso. E países como o Paraguai, a Argentina e o Chile, eles ainda estão em fase de pesquisa. Bom, entre esses países, evidentemente que a Argentina pode estar em pesquisa, o Paraguai também, mas ainda é algo muito inicial. A Argentina tem problemas muito mais graves lá. Eles dificilmente vão conseguir acabar com o dinheiro em espécie, o dinheiro físico, se eles não controlarem primeiro a inflação, por exemplo. E no caso do Paraguai, existe uma economia informal muito pujante, muito latente, e as pessoas elas têm, pela sua própria natureza, uma vontade maior de celebrar vendas usando dinheiro em espécie. Aliás, muitos uruguaios, inclusive, são desbancarizados. E aí eles usam todo o dia a dia apenas com dinheiro em espécie. No banco, eles nem têm, não. Diferente do Brasil, que o Pix praticamente já acabou com dinheiro em espécie, conforme eu informei em um outro vídeo, que eu analisei sobre isso mais recentemente, que eu vou deixar aqui no izinho. Lá no Paraguai, isso é muito mais fácil de você fazer. Ainda aqui na América, você tem que vários países do Caribe ou implementaram já, ou eles nem têm interesse. Então você tem uma boa liberdade. Se você olhar para lugares como o Equador, eles recusaram, já falaram que não vão fazer, cancelaram. Na Costa Rica,
ele está inativo. No Panamá não tem estudo sobre isso. Na Venezuela também está inativo, mas também quem quer morar na Venezuela. Enfim, você encontra ainda um bom resquício de liberdade nesses países. O Brasil logo logo ele está em desenvolvimento, mas logo logo já vai estar executando o projeto piloto. Provavelmente é questão de 1 ou 2 anos no máximo. Aí se você for para os Estados Unidos, você vê que eles também estão em um projeto piloto. Lá eles também têm as CBDCs. E eu costumo recomendar para os meus clientes que deixem o dinheiro nos Estados Unidos, porque você tem mais privacidade e liberdade financeira lá. Isso não parece um contrassenso? Bom, de fato, pode parecer. Porém, apesar das CBDCs, hoje os Estados Unidos ainda são um dos melhores portos seguros para você guardar dinheiro, para você investir de forma global. Evidentemente que a gente precisa sempre monitorar e amanhã ou depois isso pode mudar. Mas no caso, atualmente é o melhor país para você guardar dinheiro em dólares, principalmente. Aí se você for aqui para a Europa, você tem todos os países também já com o projeto em desenvolvimento praticamente. Exceto Portugal, que também se isolou nisso daí, não tem dados, melhor dizendo. Mas assim, vai pegar o euro, a União Europeia pega toda essa galera que está em desenvolvimento. Exceto se você for para a Dinamarca, aqui, que eles já começaram um projeto desse, mas eles acabaram cancelando, falaram que o governo de lá tem outras prioridades. Ou ainda se você for aqui para a região da Sérvia, Albânia, esses que são países que também giram muito com dinheiro em espécie. Esses dias atendi um cliente meu da Sérvia que estava me contando as experiências dele sobre isso. E igualmente se você for para os países ali mais ao norte, que já foram colônia da Rússia, você também tem países que não têm interesse, como no caso da Polônia, por exemplo. Então veja que é uma tendência mundial. São poucos os países que não têm avançado com as CBDCs. Outros países têm problemas e características semelhantes com o Brasil nesse sentido, como é o caso da Alemanha, em que boa parte da população ainda gosta de dinheiro em espécie, mas que, mesmo assim, o governo ele quer implementar goela abaixo o fim desse tipo de trocas voluntárias, assim como ocorre no Brasil. Só que lá você ainda vê mais dinheiro em espécie do que no Brasil. Eu nem me lembro mais quando foi a última vez que alguém me pagou em dinheiro em espécie. E o que isso tudo tem a ver com a nova carteira de identidade, com a unificação e com agora só ter o CPF? Bom, você precisa fazer uma leitura macro das coisas. Eles querem unificar, provavelmente para conseguir um maior controle sobre você. Isso pode ser usado para o mal. Tomara que não seja. Aqui na Capital Global a gente torce para o melhor, mas também é melhor se preparar para o pior. Antes estar vários dias adiantado do que um único dia atrasado. E vai ter aqueles que vão falar, Guilherme, mas isso daí é teoria da conspiração, não vai acontecer nunca. Bom, eu prefiro não pagar para ver, porque em honestidade de político e vontade deles de fazer o bem e de respeitar as suas liberdades, para mim eu prefiro acreditar em conto de fada. E por hoje eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.